Oi, 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 meu povo! Tudo lindo por aí? Chegamos com mais um episódio do nosso Vinho e Prosa e confesso que o episódio de hoje tem rondado meus pensamentos há um tempão. Você já sentiu que precisava escolher entre as suas versões para ser aceita ou aceito? Em algum momento, fizeram a gente acreditar que a gente precisava escolher uma única identidade, uma única versão para viver. Como se você fosse mãe, não desse para você ser mulher. Como se você fosse empreendedora, você tivesse que ser mais leve, não pudesse querer outras coisas. Como se você escolhesse uma carreira, tinha que ser aquela para sempre e acabou. Como se você assumir um papel, os outros todos deveriam desaparecer. Mas a verdade é que na vida real mesmo acontecendo, a gente é múltiplo, tudo acontece ao mesmo tempo. E talvez esse seja o maior desafio da vida adulta, né? É você sustentar todas as suas visões, todas as suas versões. Então, pega a sua taça, que hoje a conversa vai ser daquelas. Roda a vinheta! O nosso vinho de hoje é daqueles que mudam conforme a taça. Você começa ali, dá um primeiro gole assim mais intenso, depois vai ficando mais suave, vai ficando mais leve, aparecem outros sabores, outras notas, que é para combinar com o nosso tema de hoje. Que a vida é assim, né? Vai aparecendo as coisas, versões. Inclusive hoje eu estou muito bem acompanhada. Eu vou fazer um brinde específico aos melhores amigos que acompanham todas as nossas versões. Estou acompanhada de uma das minhas melhores amigas, que é a Karen. A Karen já viu umas 700 versões minhas e ela ainda me tolera. Então, ela é amiga de verdade. Um brinde a quem tolera todas as nossas versões. Bem-vinda. Muito obrigada. E, para apresentar a Karen, além de minha melhor amiga há mais de 20 anos, né? Não vou falar a nossa idade, porque a gente é jovem. Karen é mãe, é empreendedora, é mulher, é vida real. Essa conversa de hoje é conversa de vida real, conversa nada estereotipada, nada romantizada da televisão. Tá? É a conversa de mulher para mulher, de empreendedora para empreendedora, de amiga para amiga. Então, é um bate-papo mesmo. E essa história de conhecer muitas versões minhas não é mentira. Karen me conheceu, eu era roqueira, super master, assim, andava toda de preto. Depois eu virei hippie, depois eu virei tantas coisas, né? E virei a mulher que eu sou hoje. E ela também, ao longo desse percurso de 20 anos, já foi tantas coisas, né? Então, o nosso papo é isso. Não precisa abandonar uma versão para viver outra, né? A Karen me passa muito esse sentimento de coragem de ser quem a gente é, independente do que as pessoas dizem para a gente ser, né? E isso é muito gostoso. Bem-vinda ao Vinho e Prosa. Mais do que todo mundo, você sabe o quanto isso aqui é um sonho, então ter você aqui é assim, vencemos quanto podcast. E já começando o nosso papo, você já sentiu, assim, ou passou por um momento que você precisou se diminuir ou diminuir uma versão sua para ser aceita, assim, em algum ambiente, para ser aceita em algum espaço? Então, primeiramente, queria muito agradecer de estar aqui. Eu estou muito, 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 muito feliz, você sabe, porque é a realização realmente de um sonho seu. E um sonho seu é um sonho meu. Então, eu fico. Não vou falar muito, não, que eu fico emocionada. Então, eu fico realmente muito feliz. E respondendo a sua pergunta, com certeza. Com certeza. Eu acho que assim, todo mundo já passou, né, ou ainda vai passar, em algum momento ter que fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ou deixar de falar alguma coisa, com medo do julgamento, ou para ser aceito ali naquele ambiente, enfim. Eu, por exemplo, né, quantas vezes eu já deixei de dar a minha opinião. Você me conhece, você sabe como é que é, né, minha linguinha ali é afiada, mas eu já deixei de dar a minha opinião com medo de ser julgada,
ou com medo de ser chamada de grossa, quando eu já fui chamada de grossa várias vezes. E simplesmente porque eu disse não, né? Então, assim, já deixei de postar, falando da minha vida pessoal, já deixei de postar várias viagens minhas por conta de críticas. Ah, mas você vai viajar de novo? Nossa, viajei e não levei o meu filho. Nossa, mas você não levou o seu filho? E agora eu quero planejar uma viagem com uma grande amiga minha, né? Não preciso de dizer o nome. E imagina o que essas pessoas vão falar, né? Então, assim, em algum momento alguém é até meio inconsciente isso, da gente fazer isso inconsciente. Puxando para o lado profissional, já me diminuiu muito para caber em diversos locais. E, né, nesse exemplo que eu vou dar, é um pouquinho complicado, porque ambiente de profissional, né, um emprego, se você não se adaptar ali, naquele ambiente, você é descartado. Então, eu já deixei de mostrar um conhecimento que eu tinha, que inclusive era superior ao meu líder imediato, por conta disso, porque eu tinha que, né, caber naquele ambiente. Então, com certeza, se a pessoa ainda não aconteceu, Vai vai acontecer. acontecer. Karen falou uma coisa ótima, que é quando as pessoas nos julgam pelo falar o não. E é doloroso isso, né? Porque a gente precisa falar o não. Sim. E aí, enquanto você tá aceitando tudo, tá achando tudo bom, tá fazendo tudo para todo mundo, você é ótima. Falei não, você é grossa, você é ruim, você é egoísta, você só pensa em você. E nós, mulheres, a gente vive isso muito mais intenso, né? Porque esse caber que a Karen falou aí, de, poxa, eu era mais do que o meu líder imediato, que era do sexo masculino, Sim. e eu tive que fingir que eu não sabia, porque isso incomodava ele. O fato de eu saber mais incomodava, eu tinha que caber. Cara, a gente vive isso muito. Eu já vivi isso também enquanto profissional, de o meu líder ficar incomodado com a minha presença. Inclusive, eu recebi um feedback disso. Eu podia ser um pouco menos. O feedback foi exatamente isso. Você pode ser um pouco menos falante, um pouco menos. Você chega demais, né? Como se ele quisesse dizer que eu chegava chegando. E, de fato, a minha personalidade é assim. Bruna, mas por que você não saiu? Karen, por que você não saiu? Porque a gente tem boleto para pagar. Exatamente. Porque, né, se pudesse, você teria levantado na hora. Poxa, com certeza. Falado assim, vai se danar, mas não pode, gente. Não. Né? A vida não é esse morango todo. Quem dera. Né? Pensando nisso, Karen, pensando nessas coisas que já te limitaram, né, ou que você deixou de fazer, né, onde que você vê o maior impacto disso, assim, na sua vida? Assim, você fala assim, olha, isso impactou na minha visão nesse lugar, nesse caminho, sabe? O fato de eu ter que me segurar para caber, o fato de eu não poder ser a potência toda que eu sou, limitou minha visão nisso, sabe? Então, né, como eu disse que às vezes a gente acaba fazendo inconsciente, mas chega um certo momento que bate, que te prende e que como que eu posso explicar? Vira sua identidade, né? Exatamente. Então, assim, chega uma hora que a conta não bate, a conta chega, literalmente. E aí o que você tem que fazer? Procurar ajuda. Procurar ajuda, infelizmente. E isso impactou muito hoje na minha vida de empreendedora. Porque o que eu ouvi lá atrás, né, na empresa que eu trabalhava, principalmente de um papel mais importante que era o líder, e impactou hoje a minha vida. Então, eu tenho uma loja, que é um comércio de peças e oficina de moto, que é um ambiente muito masculino. E o que isso impactou? Tem 6 anos a minha loja, tem 1 ano, vamos dizer assim, que eu internalizei que a loja era minha, porque eu não me sentia que eu pertencia àquele ambiente. Por conta de quê? De coisas que eu via lá atrás. E isso fica no nosso inconsciente. Então, quando eu abri a loja com meu marido, inclusive a loja leva o meu nome, e eu não sentia que ela era minha. Então, eu ajudei a abrir, eu que fiz toda a parte administrativa, eu fundei, literalmente, eu que dei a ideia. Vamos abrir? Vamos.
E quando realmente abriu, eu não sentia que era meu. Meu marido ainda falava assim: Karen, você tem que aprender, estudar, né, para entender um pouquinho das peças, sobre motos. A minha frase era: isso não entra na minha cabeça, isso não é para mim, não dou conta. Uma coisa que eu lembrei, quando eu respondia o cliente no WhatsApp, eu respondia como se fosse ele falando, porque eu ficava com medo de não passar credibilidade, porque era uma mulher falando. E nisso, quando eu consegui internalizar que a loja era minha, que sim, eu podia aprender, inclusive aprendi, porque hoje eu entendo mais do que vários clientes que chegam lá na loja. Então hoje eu sei explicar, hoje eu sei, passar, né, um preço, um serviço, e hoje eu respondo o cliente como eu mesma, todos eles sabem que sou eu que estou respondendo do meu jeitinho: "Olá, tudo bem? Você mais o quê? Seja bem-vinda". E eles sabem que sou eu, e quando eu não estou na loja, eles sentem falta de mim. Então hoje eu vejo que isso tudo que me falaram lá atrás, que eu não cabia naquele ambiente, me afetou de uma forma que eu não podia imaginar que me afetaria, para ver a importância do líder na vida da gente. E também, quando com essas versões, não precisa anular uma outra. A Karen ser mulher, a Karen ser divertida, ser simpática, ter o jeitinho dela feminino, não anula a Karen empreendedora, dona de um negócio. Vou fazer um adendo para contar uma história para vocês, que vocês sabem que eu fofoco da minha vida para vocês aqui. Já contei que a Karen é a nossa amizade de 20 anos. Eu e Karen já tivemos uns 3 negócios diferentes. Sim. E eu adoro pensar nisso, porque durante muito tempo eu acreditei que o empreender não era para mim. Assim como a Karen, eu internalizei que eu só ia ter sucesso se eu fosse uma grande executiva de uma empresa de outra pessoa. Então, o sucesso para mim era outro caminho. Inclusive, a gente vai ter um episódio nessa temporada sobre o sucesso, não percam. Então, o sucesso para mim era outra coisa. E aí a gente fundava os negócios porque a gente já tinha uma cabeça empreendedora, mas o quê? Limitada ao que as pessoas esperavam da gente, e a gente acabava não investindo a nossa cara, a nossa energia naquilo. A gente já teve um negócio de decorar casamentos e festas, e olha, não faliu, não. A gente desistiu. Foi. Muito importante. A gente não faliu o negócio. Estava A dando gente muito certo. estava dando certo, mas a gente ficava naquela assim: ai, mas eu estudei, a Karen é administradora, então, eu estou estudando administração, eu estou estudando psicologia, não é para ser decoradora de festa. Abria a mão, fechava a loja. Aí depois tinha ideias de abrir outra coisa. Não, mas ela está estudando administração, para ela tinha que estar trabalhando numa grande empresa. Para mim, eu tinha que trabalhar numa grande empresa. Encerrava o assunto. Abrimos uma loja de roupa, a mesma coisa. Né? Dava para ter seguido? Sim, mas ficava sempre nesse lugar de isso não é para gente. Esse não é o nosso caminho. Até a Karen se encontrar na loja de motos, né, de peças, e eu me encontrar na consultoria. Uma versão não precisava anular a outra, só que a gente precisou de muito tapa na cara, muito sofrimento, muito choro para chegar nessa maturidade. Né? Eu não preciso abrir mão de uma coisa para viver outra. Né? A Karen falou sobre o postar, e o postar hoje é uma coisa tão complexa, né? Porque nos limita. Você sente isso, que você fica limitada ali, que você quer mostrar, mas aí você tem medo de como as pessoas vão trazer isso, né? Sim, é complicado, porque a imagem que a gente passa, que coloca, parece que é o que fica, né? Que as pessoas pensam. E eu dei um exemplo bobo ali de viagem, por exemplo, igual postar, nossa, vai viajar de novo? Sim, graças a Deus, eu vou viajar de novo. Que bom que eu vou viajar de novo. Eu amo viajar, eu tô realizando um sonho ali. E é em cima disso. E aí, a festa do meu filho, coloquei lá, nossa, mas, né, tá com dinheiro para gastar com festa. Então, assim, as pessoas te colocam numas caixinhas que eu não consigo explicar o porquê. Porque, né? socialmente falando, as pessoas admiram o externo, e quando é alguém próximo, a gente tem dificuldade de admirar, né, gente? Vamos combinar? Sim. E vem de gente próxima. E isso magoa a gente muitas vezes, né? Poxa, ali é um recorte da vida. E por que o recorte dos meus amigos me incomodam?
mais do que o recorte de terceiros. Eu admiro influenciadores que eu nunca vi, eu torço por pessoas que eu não conheço, e quando são os meus amigos, eu faço recortes negativos ao invés de aplaudir, né? Eu brinco sempre com a Karen que as minhas grandes viagens foi ela que organizou. Então, eu sempre falo com ela assim, a gente não tem uma dívida de viagem, essa semana foi com ela, a gente não tá aqui, ó, não tem nada de viagem parcelado no meu cartão, tá errado. E as pessoas não veem isso, né? É aquela brincadeira, as pessoas veem os meus tombos, mas não veem as minhas lutas, né? Exatamente. Pensando em uma pessoa que empreende hoje, cara, em uma mulher que é mãe, que empreende, que é mulher, que está buscando a sua versão mesmo para você, que não é para o outro. Se você pudesse pensar assim, numa dica para quem está assistindo, ouvindo a gente, que dica que você daria para não se limitar nessas caixinhas, sabe? O que você, com a sua maturidade, com a sua experiência, o que você traria para essas pessoas? Então, uma coisa que você sempre falou comigo, faça terapia. Não, é importante, gente, façam terapia. Eu falo aqui quase todo Façam episódio. terapia. Mas, adoro a sua frase, para além da terapia, o que é o importante? A terapia não é acessível para todo mundo. Ela é caro, é importante? Demais, mas ela não é acessível. Então, o que eu fiz? Eu faço terapia há pouquíssimo tempo, só que eu sempre fui muito autocrítica. E eu, graças a Deus, eu tenho uma amiga, que pode virar e falar, Karen, não é esse caminho, não. A amiga de verdade é que coloca a gente no rumo, é que dá um puxão de orelha, é que fala, sim, tá certo, não tá certo, porque só aquela amiga que te apoia, gente, isso pra mim não é amigo, isso é colega, uma conversa que você tá ali falando, não é isso, concordando com tudo, não. Então, assim, para as pessoas realmente olharem pra dentro, né, da vida delas, como é que tá a vida delas, e não ligar muito para o externo, porque quando a gente foca muito no externo, que as outras pessoas vão pensar, a gente trava, a nossa vida trava. Então, é isso, tenha uma boa amiga para te colocar no rumo, te falar realmente se você está no caminho certo, se você está no caminho errado, e encarar a vida. Arrisca, né? Não dá para ficar sentado esperando a vida passar. Eu vou fazer um brinde de novo aos bons amigos, porque realmente eles fazem a diferença. Eu falei das muitas versões, para vocês entenderem. Karen já me viu noiva, já me viu desnoiva. Depois eu fiquei noiva de novo, me casei, Karen foi madrinha do meu casamento. Eu fui madrinha do casamento da Karen, graças a Deus durou, tá durando até hoje, né? Mas se casar, eu vou ser madrinha de novo. Se eu me casar de novo, Karen é madrinha de novo, não tem opção. Ela é madrinha das minhas filhas, eu sou madrinha do filho dela. Então vocês imaginem quantas versões aconteceram, quantas vezes a gente teve que olhar uma para outra e falar, cara, tá muito errado. Eu lembro de um momento que a Karen falou assim, Bruna, você tá sendo insuportável. Não vai ter quem te aguente assim. E no primeiro momento foi muito doloroso escutar isso, porque eu falei, pô, minha amiga, cara. E depois eu parei e falei, cara, eu tô mesmo, né? Estou sendo insuportável. E nem eu estava me tolerando. Então, ter um bom amigo para te orientar, junto com o seu terapeuta, é a parte real. Né? Poxa, eu não consigo um terapeuta agora, tem alguém que vai te posicionar, que vai falar com você, não é legal, que vai ter coragem de falar que você está sendo insuportável e vai caminhar do seu lado ainda assim. As versões da gente é isso. Né? Eu ser empreendedora não me faz menos mãe, não me faz menos mulher. Eu gostar de funk, esses dias eu ouvi de uma pessoa assim, não, mas você está ouvindo uma música de funk desse jeito, sendo mãe? Eu parei, olhei para a pessoa, pensei assim, vou responder com educação. Tô assim. E se as suas filhas ouvissem essa música? Foi pois elas escutam comigo mesmo, né? Isso não me faz menos exemplo positivo, isso não me faz menos mãe. E conforme a gente vai caminhando com a idade, né? Eu já tô quase na casa dos 40, as pessoas julgam tudo. Cabelo, a roupa, posicionamento. A Karen vive isso, que hoje ela tem um bebê, então, o seu bebê tá com a avó? Pra você sair, pra você farrear? Né? O seu bebê tá com quem? Né? Isso já te travou, esse julgamento? Já te travou de viver coisa ou de pedir ajuda? O tempo inteiro.
a maternidade ela é muito complicada. Então, quando eu me tornei mãe... Nossa, acho que eu tenho um brinde à maternidade, porque, olha, gente, eu trem romantizado, acho que eu vou fazer uma sessão prós de mãe. Trazer umas 10 mães por aqui, ó, você vai render demais, viu? Vocês vão ver. A maternidade, ela me trouxe tantos sentimentos que eu não sei, eu nem sabia que existia. Tanta coisa. Então, essa coisa da sociedade me travou quando eu me tornei mãe. Porque eu não conseguia pedir ajuda. Eu tinha rede de apoio, porque várias pessoas não têm com quem contar. Eu tinha isso. Eu tinha com a minha sogra, com meu sogro, com o meu próprio marido. Comigo. Com a minha amiga. Mas eu não conseguia, porque na minha cabeça, aquela famosa frase, o filho da mãe, literalmente entrou na minha cabeça de uma forma que eu não sei explicar, porque eu pensava que eu tinha que dar conta de tudo sozinha. Então, assim, eu não deixava meu marido acordar de madrugada para me ajudar a dar uma mamadeira pro Davi. Não conseguia, porque na minha cabeça eu ficava à toa o dia inteiro com ele, gente. Eu ficava à toa. O recém-nascido. Quem dera fosse à toa, né? Não ficava à toa. Então, e na minha cabeça não, ele trabalhou o dia inteiro, eu fiquei à toa dentro de casa, então quem tem que levantar para dar de mamadeira, trocar a fralda, enfim, era eu. Aí minha sogra falava comigo, Karen, traz ele aqui para casa. Eu não conseguia levar. Aquilo me travou, literalmente. Então eu não conseguia pedir ajuda. Hoje, eu falei, gente, eu vou ficar louca. Eu vou ficar louca se eu não conseguir pedir ajuda. E aí é onde volta a terapia, tá, gente? Volta a terapia. Pensar nesse impacto social também da maternidade, né? Eu também escutei muito filha da mãe, a filha da mãe, o filho da mãe. E um dos julgamentos maiores que eu recebi foi quando uma das minhas filhas foi morar com o pai, assim. Foi absurdo o nível que eu recebi de julgamento, das pessoas dizerem, nossa, mas ela vai viver com ele? O que você fez? O que aconteceu? E você tem coragem de deixar, como se eu tivesse, assim, quase que abandonando ela para o externo. Eu brinco que essa temporada é a temporada de vocês descobrirem da minha vida, né? E foi doloroso demais. Assim, Karen acompanhou isso comigo, o quanto eu sofri, não por mim ou por ela. Eu sofri pelo que as pessoas diziam, pelo que as pessoas falavam, porque assim, ela estava super bem cuidada com o pai dela. Ela não estava morando com um estranho. O pai dela é super presente, sempre acompanhou, sempre esteve junto. É uma grande referência. A gente se dá muito bem. Eu não abri mão, eu não abdiquei da educação, a gente conversa o tempo inteiro, mas esse momento de escolha dela, quanto adolescente, quanto já uma pessoa com discernimento, me trouxe julgamentos absurdos. Eu lembro de a Karen partilhando disso, né, que ela podia pedir ajuda, mas era tão entranhado esse julgamento externo, essa coisa do, se você pedir ajuda, você é fraca, se você pedir ajuda, você não é uma boa mãe, que travou. Né? E aí eu imagino quantos de vocês aí estão com essa trava, não só em relação à maternidade, mas em relação a outras coisas da sua vida, porque as pessoas estão anulando uma versão de você, estão anulando uma decisão que você tomou, ou até o seu momento de pedir ajuda. Pedir ajuda não é uma fraqueza, gente. Pedir ajuda, na verdade, é o maior ato de coragem que a gente pode ter. Saber que eu não dou conta, saber que aquele momento não me cabe, ou que inclusive aquela versão que eu estou abrindo mão está me fazendo muita falta, é ser corajoso e corajosa, é ter discernimento e maturidade para a vida adulta. Nós não estamos falando aqui de uma vida imaginada de influencer, estamos falando da vida acontecendo, a vida real. Né? E a vida real, se você não tem ajuda, você vai ficar biruleibe mesmo, cara. Né? Pelo menos que tenha um bom amigo para ficar biruleibe das ideias com você, porque eu já falei isso com ela, ficar biruleibe das ideias as duas juntas, né? Mas não é a realidade de todo mundo. Então, tenho esse momento de eu não preciso fazer tudo sozinho, eu caibo no lugar que eu quiser caber, eu posso viajar, eu posso ouvir funk, eu posso ser empreendedora. Falando em ser empreendedora, eu posso ser dona da minha loja sem as pessoas me desqualificarem. Mesmo a minha loja sendo uma loja de peça de moto masculina, eu posso ocupar o lugar que eu quiser, desde que eu escolha esse lugar. Desde que eu banque estar ali com coragem, com leveza. Para a gente já ir encerrando, eu vou pedir a Karen só para contar uma última história que eu adoro. Foi que recentemente ela até me contou isso, eu amei, assim. Amei a postura dela, tá?
Foi um cliente lá na loja. Conta essa história do cliente. Entrou um ser abençoado na loja. Ele pediu um preço de um serviço, peça X, não me lembro. Eu falei, né, o preço. E ele falou, nossa, tá caro, você me dá um desconto? Só que ele usou um argumento muito ruim, que era em tal lugar é mais barato. Não dou desconto. Falei, não dou desconto. E aí ele, quem que é o proprietário da loja? Aí, o proprietário me doeu. Isso na hora, os rapazes que trabalham comigo parou, olhou pra cara do indivíduo, acho que mais na intenção de ver a minha reação. Eu dei um passo assim para o lado, saí atrás do balcão, fiz assim com a mão, prazer, eu sou a proprietária da loja. A cara dele foi impagável. Eu queria, inclusive, estar lá, porque eu sei o quanto é difícil para a Karen esse posicionamento, com base nessa história toda que vocês ouviram, que é incrível, né? Muitas vezes a gente se posiciona se guardando, né? E pode ser mais, a gente pode chegar chegando, a gente pode se impor com leveza, com suavidade, né? Sem perder a nossa identidade. Porque eu acredito que a gente perde a nossa identidade quando a gente abre mão de ser quem a gente quer ser. Quando a gente abre mão do nosso caminho, da nossa escolha. Veja que papo gostoso de vida real. Karen, obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada por partilhar sua vida. Vocês conheceram uma das pessoas mais importantes na minha história. E bora brindar e viver as escolhas que a gente quer e as versões que a gente quer. Para encerrar, claro, bora de musiquinha. Nós vamos encerrar esse episódio maravilhoso com Ainda Bem, de Marisa Monte. Um adendo, normalmente essa música é usada para a gente falar do amor para o outro. E eu queria muito usar essa versão e pensar nas nossas versões no amor para com a gente. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você, porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não estava afim, até desacreditei de mim. É pensar que a gente pode se amar em todas as nossas versões. Karen, muito obrigada, foi um prazer te ter aqui e vejo vocês em breve, meu povo!